Vamos para a nossa terceira aula sobre o curso de Emergências Químicas. Então vamos lá, pessoal. Um ponto importante de nós lembrarmos é que essa aula ela será dividida em duas partes, tá? Então teremos a parte 1 e teremos a parte 2. Por que nós vamos fazer dessa maneira? Pelo seguinte, porque os assuntos eles são muito extensos. E uma vez que o assunto é muito extenso, se nós fizermos tudo em uma aula só, além de ficar muito maçante para você, talvez acabe até mesmo atrapalhando as suas metodologias de aprendizagem. Então, nessa aula agora, nós vamos aprender sobre a contenção e controle de vazamentos. E depois, na próxima aula, vamos aprender sobre a parte de prevenção e combate a incêndio. Então, controles e vazamentos e depois prevenção e combate a incêndio, ok? Então, vamos lá. Falando sobre essa aula do kit de contenção. Vamos entender o que é um kit de contenção? Então acompanha aí comigo. O que é um kit de contenção? Kit de contenção nada mais é do que esses equipamentos que nós temos aqui junto com essa pessoa que está trabalhando já literalmente em cima de uma emergência química, né? Um tambor provavelmente de óleo ali que se derramou e essa pessoa está fazendo essa contenção. Então vamos entender aqui como funciona esses kits de contenção. Olha só. Então o primeiro ponto que nós temos no kit de contenção e o que nós temos que agir, porque o importante é isso, não é só saber que tem um kit de contenção. O importante é entender como agir com o kit de contenção. Então o que eu vou fazer? Para que você entenda tudo que pode haver dentro de um kit de contenção, eu vou te falar qual é o passo a passo que deve ser feito para essa contenção acontecer. Então, o primeiro ponto que nós devemos fazer para atuar na contenção de um produto químico. Primeiro ponto, eu devo acionar a brigada da empresa que eu participo ou o responsável por aquela atividade de casos de emergência química. Eu não posso trabalhar sozinho, tá? Porque se eu tiver ali um princípio de incêndio ou tiver algum outro problema que diz respeito à emergência química e eu não passo essa informação e o acidente, lembra da definição de acidente? Se ele se tornar, por acaso, um desastre, eu sozinho não vou conseguir agir e eu posso até mesmo virar uma vítima. Então, primeiro ponto, eu aciono a brigada de emergência. Na sequência, eu vou buscar o kit de contenção para emergências químicas, que é exatamente esse kit que o rapaz está utilizando. Assim que eu trouxer o kit ao local, a primeira coisa que eu devo fazer, sinalizar o local. Olha só que interessante, nessa foto ao lado, ele está com uma plaquinha escrito, cuidado piso molhado, é uma maneira de sinalizar, tá? Cada kit de contenção terá a sua placa específica, então é importante que eu faça essa sinalização do local. Na sequência, eu vou me paramentar. O que significa isso? Eu vou colocar os meus EPIs. Então eu vou colocar a minha bota de emergência química, vou colocar o macacão nível C de proteção, vou colocar minha luva com proteção química, o capacete, um óculos ampla visão preferencialmente, máscara, enfim, todos os EPIs necessários para que eu possa evoluir com a minha contenção. Depois que eu me paramentei, eu tenho que me atentar que ao entrar na zona quente, o que é a zona quente? Zona quente é a zona que aconteceu o acidente. Para entrar na zona quente, que é essa zona onde aconteceu esse acidente, eu preciso, sem sombra de dúvidas, que tudo que tem ali perto esteja protegido para incêndios, porque o produto pode ser inflamável. Então, o que eu vou fazer? Ter próximo de mim equipamentos de combate a incêndio. Ou seja, eu vou buscar extintores, preferencialmente extintores de pó químico. Por quê? O pó químico ele é o adequado para um princípio de incêndio nessa categoria, nessa classificação que nós vamos falar na aula de combate a incêndio. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou conter perímetro com os cordões de isolamento. Quais são os meus cordões de isolamento? Essas mangueirinhas aqui, esses mangotezinhos que eles têm por dentro deles, um feltro que ele absorve o material. E eu vou procurar então se tem as bocas de efluentes ou similares, as famosas bocas de lobo,
eu vou verificar se tem algum duto, algum escoamento, algum ralo que esse produto químico possa entrar e contaminar a água. Então eu vou fazer com que haja um isolamento ali, assim como ele fez ali em volta do tambor. Nessa sequência, eu vou estancar o vazamento, ou seja, se uma empilhadeira, por exemplo, tiver furado o tambor, eu vou pegar o meu kit batoque, pegar uma cavilha e colocar ali dentro desse buraco que fez e vou com uma marreta emborrachada, uma marreta não faiscante, e vou cravar essa cavilha naquele orifício que foi formado, que aconteceu ali, para impedir que vaze novamente ou continue vazando. Vou apolvilhar a vermiculita ou turfa. O que é vermiculita ou turfa? É uma espécie de um pó que ele tem origens diferentes. Então a vermiculita e a turfa, ela tem grandes diferenças, porque a vermiculita ela é mineral, ao passo que a turfa ela é vegetal. A vermiculita ela não é hidrofóbica, já a turfa ela é hidrofóbica, ou seja, a vermiculita ela é chamada de vermiculita expandida, ela absorve água, então ela não é hidrofóbica. Então quando eu colocar ela para absorver o produto químico, se tiver água ela também vai absorver a água. Ao passo que a turfa, que é de origem vegetal, ela é hidrofóbica, ou seja, ela repele a água, ela não absorve a água, ela vai absorver apenas o produto químico. E esse material, eu vou fazer o quê? Depois de polvilhar esse material por cima, eu vou usar as mantas ou as almofadas para enxugar os produtos químicos da mesma maneira que esse rapaz está fazendo. Quando eu enxugar todo o processo ali, eu vou pegar o meu tambor de contenção ali de emergências químicas e vou pegar essas mantas e vou colocar dentro desses tambores. Lembrando que eu não devo torcer, tá? Esse movimento aqui, ó. Eu não posso fazer esse movimento com as mantas. Eu devo simplesmente apertá-lo como uma esponja. É assim que eu devo fazer. Então eu não vou torcer a manta, eu não vou torcer a almofada nem o cordão. Eu vou simplesmente apertá-lo. Lembrando que o cordão, assim como esse rapaz está fazendo na imagem ao lado, eu não vou de maneira nenhuma tirá-lo dali enquanto eu não terminar a minha contenção. Então eu devo apenas, com as almofadas e as mantas, eu absorvo ali e vou descartando dentro do meu tambor de contenção química. Quando terminar tudo, aí eu tiro as almofadas e descarto. Depois eu pego pela mesma sequência. Eu descartei as mantas, eu descartei as almofadas, eu retiro a vermiculita que está ali, eu devo varrê-la com uma vassoura que ela seja antifaiscante, anti-estática no caso, tá? Existem algumas vassouras que são específicas para isso. Vou usar uma pá plástica para isso e depois eu vou passar pelo processo de descontaminação e também vou descartar todos os meus EPIs que foram contaminados, tá? Então isso é muito importante eu entender. Quando eu entendo esses passo a passos, aí fica mais fácil de poder agir com as emergências químicas. Na próxima aula, nós teremos uma aula um pouco mais completa ainda do que essa, que nós vamos voltar um pouquinho nessa aula. E essa aula hoje específica foi para você entender como é o passo a passo que eu devo agir ali no meu ponto de sinistro, na minha zona quente, que foi onde aconteceu o meu acidente. Eu quero que vocês que ainda não acessaram, acessem, tá? Esses dois sites aqui que eu passei para vocês na última aula, que é muito importante que vocês tenham a consciência de como funciona todos os processos de emergências químicas, tá? Para a aula de hoje também, muito importante, uma matéria que eu quero que você faça, que você estude. Eu quero que você pesquise no YouTube vídeos que eles falem sobre simulados de emergências químicas, que será inclusive o tema da nossa próxima aula. A aula de hoje vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula, onde falaremos dos equipamentos de combate a incêndio, e até lá.